Olá, eu sou a Michele da Luz Domingos e você está escutando Audiversidade em Pauta, um podcast da Coordenação de Desenvolvimento e Avaliação Funcional da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Esse é o episódio Inclua-se, que pretende instigar o pensamento para a luta anticapacitista, convocando a todos e a todas para a criação de possíveis ações anticapacitistas no ambiente de trabalho. Nele, iniciaremos escutando a pesquisadora da temática Deficiência pela Perspectiva Feminista, doutora em Psicologia Social, psicóloga clínica, mulher com deficiência. Raquel Guerreiro apresenta o tema: o que chamamos de capacitismo? Olá, eu sou a Raquel Guerreiro, sou psicóloga e fui convidada pela Prefeitura de Porto Alegre a fazer esse episódio do podcast para falar sobre o capacitismo. Sou uma mulher com deficiência devido a uma doença neurológica rara que me coloca dificuldades de movimento e de locomoção. Considero o conceito de capacitismo, que é um conceito recente, muito importante para pensarmos a luta contra a opressão das pessoas com deficiência. Então, nesse episódio, vou comentar sobre esse conceito, seu surgimento e definição, para depois sugerir algumas estratégias para desconstruirmos o capacitista que habita em nós mesmos. Assim como diz a filósofa Djamila Ribeiro em seu manual antirracista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Também precisamos nos posicionar frente ao capacitismo como anticapacitistas, ou seja, não basta não ter atitudes capacitistas, mas precisamos saber identificar e combater o capacitismo. E para isso precisamos nos informar. O que é, afinal, o capacitismo? O termo capacitismo segue as traduções do português de Portugal e do espanhol para o termo em inglês ableism, como a nomeação da discriminação por motivos de deficiência. A proposta do uso do termo capacitismo no Brasil foi feita pela antropóloga Anaí Guedes de Mello, que pontua que até o ano 2012 não havia um termo específico que abordasse a opressão a pessoas com deficiência. A autora afirma que a ausência de uma palavra específica para nomear as práticas discriminatórias contra a deficiência evidenciava o quão naturalizada é a discriminação contra pessoas com deficiência. Ou seja, achamos muito natural, muito normal que essas pessoas sejam excluídas de lugares e atividades por falta de acessibilidade, considerando que, se os lugares não são acessíveis para elas, eles não devem ser frequentados por pessoas com deficiência. Aliás, desfazer esse pensamento e passar a estranhar que os lugares e atividades não sejam acessíveis a todos os corpos já é um primeiro passo para nos tornarmos anticapacitistas. Você já reparou se há a presença de pessoas com deficiência nos lugares que você frequenta? Já parou para pensar nisso? Mas bem, eu volto nas dicas anticapacitistas no final desse episódio. Retomando a definição, ableism, que é o termo em inglês, tem como base able, que significa apto ou capaz, e aponta para a existência de uma hierarquização dos corpos em função de sua capacidade. Ou seja, existiriam corpos tidos como mais capazes e outros como menos capazes, sendo os corpos com deficiência esses menos capazes ou mesmo incapazes. Então, os corpos com deficiência seriam considerados de antemão inferiores, já seriam desvalorizados de pronto. E é essa noção que nos leva a achar normal que existam lugares que não são acessíveis para pessoas com deficiência. Aliás, a ideia de normal
tão comumente usada por nós, pode ser um pouco problemática. Afinal, o que é o normal? Como é o corpo normal? Quando fazemos essa reflexão crítica sobre deficiência e o capacitismo, percebemos que a normalidade é uma noção bastante excludente, pois ela deixa de fora muitos corpos. Corpos com deficiência, corpos gordos, corpos homossexuais, corpos trans e tantos outros. E não se trata de parar de falar a palavra normal, não se trata de proibir que se diga a palavra normal, mas sim de se indagar o que ela significa e quem essa noção de corpo normal deixa de fora. Há quem diga que o capacitismo é o preconceito contra pessoas com deficiência. Eu concordo em parte, porque não sei se essa definição está completa. De fato, um preconceito acontece quando formamos um conceito, uma ideia geralmente negativa de algo que não conhecemos, mas que julgamos por uma característica, como raça, classe e mesmo deficiência. Por exemplo, quando uma pessoa pensa que ter uma deficiência é somente ruim ou uma experiência negativa, ou quando se olha para alguém com deficiência e se julga de pronto que ela não é capaz de fazer as coisas, que ela não vai conseguir, isso é considerado preconceito. E é preconceito porque a gente não sabe. Não nos aproximamos de pessoas com deficiência, não temos interesse em conhecê-las para saber se elas são capazes ou não de realizar tal tarefa. Mas atentem, quando falamos de capacitismo, estamos apontando para algo que vai para além das relações interpessoais. O capacitismo fala de uma lógica social, um pensamento que faz parte do modo como a sociedade se organiza. Então, podemos pensar que o capacitismo está em nós, mas ele também é reproduzido pelas instituições, como empresas, escolas, serviços de saúde, por exemplo. Quando uma empresa não cumpre a lei de cotas para pessoas com deficiência, não contratando ninguém com deficiência por preferir pagar a multa do que modificar o pensamento em prol da diversidade e da inclusão, o capacitismo está operando. Quando não se valoriza o trabalho do funcionário com deficiência, ou ao contrário, se valoriza demais qualquer coisa que essa pessoa faça, colocando ela num lugar de herói, também há capacitismo operando. Quando não se considera que pessoas com deficiência podem ser consumidoras de um serviço, que não podem ser frequentadoras de um espaço, que elas não podem ou não deveriam poder circular com autonomia pela cidade, há capacitismo operando. A lógica capacitista, portanto, desvaloriza as pessoas com deficiência em função das habilidades ou formas de seus corpos, que fogem dos padrões e aí elas são excluídas. Isso é uma forma de opressão social. Considerar a deficiência pelo viés social é um modo proposto pelo modelo social da deficiência. Esse modelo foi elaborado por pessoas com deficiência da Inglaterra nos anos 70, a partir das denúncias das situações de exclusão que elas viviam, legitimando a importância política do tema para toda a sociedade. O modelo social faz contraponto ao modelo biomédico da deficiência, que é muito forte hoje em dia, especialmente no Brasil, e que coloca a deficiência como um problema individual e biológico, de um corpo que precisa ser consertado para se aproximar da normalidade. O modelo social desloca a noção de deficiência do corpo individual para a sociedade, mostrando que essa não é estruturada de modo a levar em consideração a diversidade que os corpos humanos possuem.
Seguindo esse pensamento, o problema não é ser uma pessoa cadeirante, por exemplo, mas sim não ter um transporte que possa levá-la onde ela quer ir, ou uma rampa ou elevador que possa dar acesso a algum edifício ou estabelecimento. O modelo social da deficiência explicita a relação da sociedade com a opressão das pessoas que têm algum impedimento no corpo. Desse modo, o problema não seria ter um corpo com um impedimento, mas o encontro desse corpo com um ambiente inacessível que não contemple as suas necessidades, como eu falei anteriormente. A acessibilidade e as barreiras são noções super importantes para o modelo social. Segundo a Convenção das Pessoas com Deficiência, ou Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, barreira é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa com deficiência. Pessoas com deficiência enfrentam diferentes barreiras, como as comunicacionais, as atitudinais, as arquitetônicas e outras. A estratégia número 1 para a derrubada de barreiras é a acessibilidade, que também, segundo a LBI, é a construção da possibilidade e condição de acesso com segurança e autonomia a espaços, mobiliários, edificações, transportes, informação, comunicação, bem como outros serviços e instalações abertas ao público, tanto privadas quanto públicas, pelas pessoas com deficiência. Essa é uma questão social e política que mostra a necessidade de nos posicionarmos de outro modo frente às questões que a deficiência coloca. Então, para resumir, o capacitismo está na base de uma lógica social excludente, que considera que alguns corpos valem mais do que outros em função de sua capacidade. Nesse caso, os corpos com deficiência são desvalorizados e excluídos. Podemos dizer que atitudes preconceituosas são expressões do capacitismo que constitui a todos, sejam pessoas com ou sem deficiência. Então, atenção aqui, pessoas com deficiência. Nós também podemos ser capacitistas em relação a nós mesmos ou em relação a outras pessoas com deficiência. O capacitismo, ao desvalorizar nossos corpos, também age sobre nós, sobre a nossa impressão sobre nós mesmos, muitas vezes não nos levando a aceitar nossos corpos como eles são, fazendo com que nos sintamos menos capazes, menos bonitos, menos inteiros. É preciso que resistamos a isso. Mas como? Como fazer um enfrentamento ao capacitismo? Como podemos ser anticapacitistas na vida e nos espaços que frequentamos, como nosso ambiente de trabalho? Bom, eu não tenho um manual, mas posso falar algumas pistas que podem nos auxiliar. Primeiro, precisamos nos perceber o capacitismo em nós, identificá-lo. Quando nos apoiamos sobre os estereótipos sobre a deficiência, que são em sua maioria muito negativos, estamos sendo capacitistas. Bem, se queremos saber sobre a deficiência, nada melhor do que nos informarmos. Uma pista muito boa é seguir as pessoas com deficiência nas redes sociais. Há muita gente interessante nas redes falando e mostrando seu dia a dia, compartilhando experiências sobre o que é viver com deficiência. Quando nos interessamos sobre o assunto, nos sentimos mais abertos ao encontro com o outro. Por que não conversar com alguém com deficiência? Há movimentos e coletivos muito interessantes de mulheres com deficiência, que marcam que também é importante pensar o gênero junto à deficiência. Em Porto Alegre, há um movimento feminista de mulheres com deficiência inclusivas, do qual fiz parte e recomendo conhecer. Há o coletivo Ellen Keller,
que é muito importante pela sua abrangência nacional, com mulheres com deficiência do Brasil inteiro. Uma outra pista é desnaturalizarmos o nosso vocabulário. Quando usamos expressões como retardado, idiota, cego, surdo em tom pejorativo para ofender o outro, devemos lembrar que essa é a condição de algumas pessoas. Desse modo, estaremos reforçando a desvalorização dessas experiências de mundo, que não são uma ofensa por não caberem na normalidade. Experimentar uma limitação acontece com qualquer um de nós. Basta sermos um corpo. No encontro com uma pessoa com deficiência, se refira a ela e não à pessoa que a acompanha, caso ela esteja acompanhada, claro. Caso ela não consiga se comunicar, a pessoa acompanhante com certeza irá responder. Se quiser ser gentil com alguma pessoa com deficiência ou perceber que ela está em dificuldade, você pode oferecer ajuda, mas é sempre preciso aceitar caso a pessoa recuse. Se ela diz que não precisa ser ajudada, é porque ela consegue fazer sozinha. Não é preciso fazer por ela. Há outras formas de entrar para essa luta anticapacitista. Falei apenas algumas, mas o importante é que possamos considerar a diversidade como um valor e não como um problema. Se interessar por pessoas diferentes de nós, em qualquer aspecto, pode ser uma experiência muito enriquecedora. E se presenciar alguma cena, alguma situação de discriminação, por favor, se posicione. Não podemos ser coniventes com situações de opressão, seja ela qual for. Bem, eu espero ter contribuído com algumas informações sobre o capacitismo e que elas possam ter te ajudado a pensar pelo menos um pouquinho diferente. Deixo o meu abraço e até mais. Este programa foi realizado com suporte técnico da Coordenação de Música da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa. Agradecemos a todos e todas que estiveram conosco ao longo dessa temporada. Até a próxima!